Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo. Como é que vocês estão? De boa, mano? Suave? Então, provavelmente esse é o vídeo, se não for é um dos mais pedidos do canal até o momento. Sim, vou falar hoje sobre como eu aprendi inglês, como foi toda a minha jornada aprendendo inglês e como eu cheguei onde eu estou hoje, morando na Austrália, falando fluente e alcançando todos os meus objetivos com a ajuda do inglês. É isso mesmo, parece meio coach, meio motivacional, mas é uma história bem legal, uma história bem interessante. Tudo começou ali em 2008, se não me engano eu tava na quarta série, tinha 10 anos de idade, e eu sempre tive, assim, bastante interesse em fazer curso de inglês. Meus irmãos mais velhos fizeram curso de inglês, eles sabiam um pouco de inglês, mas não era aquela coisa. Até que, nesse período, minha irmã começou a estudar mais sério para fazer um doutorado no exterior, mais especificamente em Amsterdã. Ali por 2007, 2008 ela começou a estudar sério, e isso me deixou muito interessado em também estudar inglês, tendo em vista que ela é 16 anos mais velha que eu, então eu tinha 10, ela tinha 26, eu falei, pô, é uma coisa que eu posso começar a fazer agora que vai ser legal. E aí eu convenci meus pais a me matricularem no curso, porém, acho que 2 primeiros anos foram bastante desastrosos, assim, porque eu entrei em 2008, não lembro que parte do ano de 2008, mas entrei em 2008, e eu lembro que depois de um tempo, depois de algumas provas, os professores chamaram meus pais e falaram, ó, ele não tá saindo bem, realmente é muito mal nas provas. Eu tava afim de aprender inglês, mas não entendia. Pra vocês terem uma noção, eu não sabia o que era verbo to be, eu não compreendia. Por quê? Quando você é criança, você aprende a língua que você tá falando ali, no caso o português, com as pessoas fazendo. Elas falam e fazem, elas não estão te explicando o que cada palavra significa, etc e tal. E no inglês não, no inglês geralmente as escolas, pelo menos as escolas que eu tinha estudado aqui, até aquele momento, eu passei por esse processo de aprender com alguém explicando o que era. Então no primeiro momento eu fui agregando vocabulário, fui agregando até como estruturar as frases, mas não sabia exatamente quando eu usava I, ou you, ou enfim, as, e por aí vai, pra vocês terem noção da confusão. Então às vezes eu precisava falar, nós vamos ao mercado, eu falava I go supermarket, coisas do tipo. Então meu inglês era uma piada, e isso continuou até acho que 2009, 2010, mas em 2009 eu entrei na escola do ginásio, que aí sim incluía inglês na grade curricular também, além das outras matérias, tipo matemática, ciências, história, geografia. E aí eu senti um pouco de diferença, porque eu já sabia um pouquinho que eu tinha aprendido no curso, e isso aí me motivou, entre aspas, porque era uma aula que eu tinha mais domínio, então era mais legal, porque eu poderia participar, dar exemplos para os meus amigos, e isso era bem mais interessante no geral. E tem alguém pisando aqui, porra, sério, de novo. Essa pessoa pisa o dia inteiro aqui nessa porcaria desse teto. Eu não sei realmente o que eles fazem. Eles devem estar pulando durante a quarentena, treinando para um campeonato de pulo, só pode. Mas voltando aqui no nosso assunto do vídeo, né? Em 2009 eu entrei na escola, comecei a estudar inglês e comecei a ficar mais motivado por ter aulas de inglês na escola também, etc e tal. Mas eu continuava ali, meio mais ou menos no curso, não me dava muito bem. Tinha outros alunos mais velhos que se saíam melhor. Eu acho que aquilo ali me afetava. Eu falava, pô, como é que esse pessoal consegue? Muitos deles já tinham tido aulas de inglês na escola antes, que foi o contrário. Eu primeiro fui fazer a aula particular de inglês, depois ser na escola. Então já vinha essa diferença. Eu me sentia tipo, velho, legal, mas e aí? É meio ruim você tá meio excluído assim da turma ou daquele grupinho que sabe a coisa, que faz a coisa, né? E aí eu acho que ali por 2011, 2012 eu mudei de escola de inglês. Eu fui para uma escola de inglês que alguns amigos da minha sala, na escola normal, faziam inglês. E aí eu fiquei muito mais motivado. Quando eu cheguei lá, como eu já tinha acho que 2 ou 3 anos de curso de inglês na escola antiga, e eu já tinha uma base bem legal, eu consegui já acompanhar meus amigos praticamente de cara, eu acho. Não lembro se foi nas primeiras etapas do curso, mas eu lembro que logo eu tava na mesma sala que meus amigos. Isso aí me motivou muito, porque era a galera da mesma idade, a galera que tinha mais ou menos o mesmo nível de conhecimento. Em 2011 aconteceu uma coisa que mudou completamente, que foi o que eu falo pra todo mundo, o responsável pelo meu inglês ser tão bom quanto ele é hoje. Apesar de eu ficar falando as coisas todas erradas aqui, é porque eu não quero complicar, deixar vocês confusos, porque eu falo muito diferente do inglês que eu aprendi antes. Então pode ser que se eu falar da forma com que eu falo aqui na Austrália, muitas pessoas não vão compreender, então eu acabo falando um pouco abrasileirado. Eu sei que não é o certo é falar da maneira que é o correto ou que você tá acostumado, porém eu quero deixar esses vídeos um pouco mais acessíveis, pelo menos nesse momento inicial para vocês. Caso vocês tenham feedback para me deixar nisso aí, agradeço mais do que nunca de vocês comentarem aqui embaixo nos comentários. Comentário no comentário, já fica boa essa, hein? Mas foi isso, aí em 2011, cara, eu comecei a escutar essa banda chamada, não sei se dá pra ver aqui, Foo Fighters. Ó, eu tô com a camisa deles, deixa eu
eu comecei a escutar essa banda chamada Foo Fighters, de influência do meu irmão, como vocês viram no último vídeo que eu postei sobre música, que é o primeiro vídeo da série sobre música. Se você ainda não viu, ele tá aqui no card, só conferir. E enfim, eu vou contar a história do Foo Fighters em outro vídeo ainda da série de música, mas eu comecei a escutar essa banda e aí me veio um interesse muito grande em conhecer mais da língua inglesa. Eu já escutava outras bandas em inglês, eu lembro que eu gostava bastante na época de Coldplay, conhecia alguma coisa do Metallica, se eu não me engano, conhecia alguma coisa do Oasis e outras bandas bastante conhecidas também, mas o Foo Fighters foi o divisor de água. Por quê? Eu queria começar a aprender a cantar as músicas e acompanhar as músicas, porque eu gostava demais. Eu não sei explicar porque eu gostava tanto da banda, mas eu gostava muito. E aí eu acho que em 2010 eu tinha ganhado a guitarra, em 2011 eu conheci o Foo Fighters, eu comecei a querer imitar o Foo Fighters, meio que fazer um cover. Naquela época eu não sabia, mas um cover mirim de Foo Fighters, com acho que 12 anos de idade. E aí a partir disso eu comecei a ler as letras na internet, meu interesse cresceu muito pelo curso que eu fazia, então eu tava mais dedicado nas aulas, prestava mais atenção, me esforçava mais. Eu não estudava tanto, eu nunca fui de estudar muito, mas eu sempre fui de praticar muito, porque eu acho que é diferente. Estudar, você tá entendendo a coisa por meio de alguém te falar como ela funciona, e você não tá realmente aprendendo a coisa vendo como ela funciona. Mano, eu tinha acabado de parar de gravar, a câmera ainda tá ali, como vocês podem ver. Entrei no Twitter aqui, tô na cadeira ainda, e me deparei com esse tweet que eu deixei pra vocês agora anteriormente, alguns segundos, e achei que ficava muito legal, porque é 100% dentro do contexto que eu tô falando nesse vídeo, que a gente vai continuar acompanhando agora, e eu mostrei pra vocês. Se vocês quiserem voltar pra praticar e ler o que eu coloquei aí do tweet que eu achei, voltem e pratiquem o inglês de vocês. Então, como eu comecei a praticar o inglês ali, lendo as letras e acompanhando as músicas, eu comecei a ter uma noção maior e mais real, mais próxima da realidade em relação a como o inglês funcionava e como o inglês soava também. Então, a partir do momento que eu comecei a ter provas orais na escola, principalmente no curso particular de inglês, eu comecei a me destacar, e aquele sucesso foi me dando mais e mais motivação para continuar estudando e melhorando o meu nível de inglês, né, minha habilidade de inglês. Então, a partir de 2011 ali eu fui desenvolvendo. Teve um momento, não lembro exatamente quando, mas eu acredito que em 2012 ou 13 eu já comecei a arriscar assistir vídeos no YouTube. Naquela época não tinha tanta legenda no YouTube, tinha legenda obviamente para filmes, mas no YouTube não tinha tanto, e eu comecei a assistir as coisas, umas coisas eu entendi, outras não, e acho que, cara, em 2013 inclusive, eu traduzi um vídeo, que se eu achar ele vai estar aqui no card para vocês verem, traduzi um vídeo sobre PlayStation 1, foi aí que eu percebi que eu tava mandando bem no inglês, e eu comecei a me destacar nisso. Quando eu entrei no primeiro colegial, as aulas de inglês eram muito fáceis, porque basicamente o primeiro colegial repete tudo que você aprendeu da 5ª série à 8ª série, o 6º ano ao 9º ano. E aí eu falei, pô, legal demais, bom, sempre me dava muito bem nas provas, saía muito bem. Obviamente, não lembro se eu saía, tipo, toda vez com nota máxima, mas saía muito bem e, cara, tava legal aquilo ali pra mim, não me incomodava. Às vezes não saí tão bem quanto o mais nerd da sala, porque eu falava muito bem. Minha pronúncia e meu vocabulário era muito legal. E aí, a partir disso, acho que, cara, coisa de 2014, 2015, eu já tava muito bom, só que eu não tinha comprovação, assim, que eu tava mandando bem pra caramba. E em 2016 eu entrei na faculdade, como eu já contei nesse vídeo aqui, que se você não assistiu, cola aí pra assistir, é bem interessante. E aí foi a mesma história. Só que em 2016 eu já era melhor ainda em inglês, e já tinha feito algumas músicas em inglês, já tinha escrevido algumas coisas em inglês e tal. Escrevido ou escrito, enfim, vocês entenderam. Verbo escrever no passado. Cara, olha que vergonha, tô falando de inglês e não sei português. Que beleza, né? Foi isso, aí eu cheguei na faculdade, mandava muito bem, isso motivava pra caramba também. Eu já tinha terminado o curso particular que eu fazia fora da escola e tal. Acho que já tinha o quê? Uns 2, 3 anos. Em 2017 eu decidi vir pra Austrália. Na verdade, eu decidi em 2017 ir fazer intercâmbio. Porém, eu não sabia onde exatamente. Meu plano inicial era ir pra Los Angeles. Acabou que eu não fui pra Los Angeles por vários motivos e vim pra Austrália. Mas antes disso, como eu já tava planejando, eu comecei a fazer aulas particulares. Lembra que eu contei que minha irmã ali em 2009, 2008 começou a estudar inglês pro doutorado? Então, meus pais decidiram fazer a mesma coisa pra mim. Só que naquela época minha irmã pagava as próprias aulas dela, e em 2017 meus pais pagaram as aulas particulares pra mim. Agradeço demais, meus pais são, não vou falar 100% responsáveis, mas eles têm grande parte da responsabilidade em eu ser bom e ter aprendido inglês como eu aprendi e consigo falar hoje em dia,
por eles terem me dado todas essas oportunidades. Eu entendo que a maior parte das pessoas às vezes nem vai ter essas tantas oportunidades que eu tive pra estudar em escolas diferentes, depois fazer aula particular, depois fazer curso de inglês no exterior, mas eu acredito que no YouTube hoje em dia você consegue achar muita coisa. Se você tá vendo esse vídeo, se você tem acesso à internet, até mesmo às vezes se você não tem acesso à internet, eu sei que existem, não consigo lembrar nem deixar links pra vocês nesse momento, mas existem projetos sociais que ensinam línguas, ensinam inglês gratuitamente pra você em qualquer idade, e basta você querer. Eu sou muito de acreditar que basta você querer pra você alcançar alguma coisa. Então em 2017 comecei a fazer as aulas de conversação e foi aí que eu tive a certeza que eu já tava mandando muito bem, porque eu já assistia vídeos em inglês, entendia 90%, 85% das coisas. Eu já escrevia e lia em inglês muito bem, entendia 100%. Quando você tá lendo e escrevendo é mais fácil, você consegue traduzir o que você não tá entendendo e você simplesmente entende, porque você traduziu no final das contas as coisas que você não sabia, alguma palavra, algum vocabulário. E aí fazendo as aulas particulares ali em 2017, eu fiquei muito satisfeito, porque no início eu tinha um pouco de dificuldade, mas quando eu tava pra vir aqui pra Austrália, em coisa de novembro, eu já tava mandando super bem. Ainda tinha aquela coisa da prova real, né, de você sair pra um lugar que ninguém vai te entender se você não falar inglês, mas eu já tava muito confiante, extremamente confiante. Tanto é que quando eu vim pra cá, eu não tive dificuldade nenhuma. Eu cheguei no primeiro dia da aula, conversando com as pessoas, conversando com as professoras, coordenadores e tal, e foi muito engraçado. Eu lembro quando eu cheguei na aula aqui, a coordenadora perguntou assim pra mim: por que você veio pra Austrália estudar inglês, né? Eu vim pra Austrália não só especificamente para estudar inglês, mas ela perguntou por que eu vim para a Austrália, né? Especificamente para a Austrália. E aí, velho, eu falei, vou ter que inventar uma história aqui, tá ligado? E eu falei, eu acho o sotaque australiano muito bonito. Porém, o sotaque australiano, caso você não saiba, é um dos sotaques mais difíceis e mais caipiras de entender. Então esse sotaque que eu tenho mineiro, um pouco, em português, é mais ou menos o sotaque do australiano em inglês. E detalhe, eu acostumei a falar com esse sotaque. Eu vou ver se eu acho algum vídeo. Se eu não achar algum vídeo, eu vou, na hora que eu estiver editando, gravar eu falando e vocês vão ver agora. Dude, you have no clue. This is the bus lane, right? And this is a truck. When the bus goes by here, it almost throws me down there, man. It's not that high, but it's pretty scary, actually. Bro, this is a freaking great day. Look at that. That's Sydney Tower. Whoa, what a great day. Going to Bondi. No. Como é o sotaque australiano, um pouquinho do que eu peguei, vocês já puderam ver no vídeo que eu deixei na edição agora. Cara, fazem 2 anos e meio que eu moro aqui e isso aconteceu. Foi uma coisa que eu me esforcei pra conseguir fazer, porque eu não sei, quando você tá num lugar que todo mundo fala inglês de uma forma só mais específica, acaba que você sente que sua pronúncia de certas palavras, que tem um sotaque diferente, tá errada. E aí você vai falar com as pessoas e sente que você tá falando errado. Eu, pelo menos, sentia, né, que eu queria falar mais próximo possível do que elas estavam falando ali, igual elas, e acabei incorporando isso. Então, às vezes eu escutava a palavra e ficava repetindo várias vezes. Por exemplo, a palavra sou, que é então. Ela basicamente significa que, nós estávamos na praia, então, ou a pessoa fala, então... As pessoas em inglês falam, no inglês dos Estados Unidos, da América do Norte como um todo, Canadá, elas falam so. Aqui na Austrália, eles não falam so, eles falam sir. É a mesma coisa do no. Em inglês dos Estados Unidos, geralmente o que você aprende no Brasil é no, né? No, N-O. Aqui também é N-O. Só que aqui a gente fala nor, yeah, nor. E eles falam algumas outras... Engraçado, quando eu começo a falar inglês, eu às vezes tendo a continuar, mas eles falam algumas outras coisas, como, por exemplo, uma gíria muito usada deles. Mate é mate em inglês dos Estados Unidos. E eles usam isso como se fosse tipo um mano, uma coisa assim. Como se fosse, não sei, alguma coisa. Porque o Brasil tem vários jeitos de chamar as pessoas. Sei lá, tu, você, mano, véi. É mate pra eles. É o mate. Na verdade, no australiano é mate. E é bem engraçado, cara. Eu não tive tanta dificuldade quando cheguei aqui, como eu disse. Obviamente, pra entender, por exemplo, idosos. Cara, idosos é complicado, porque geralmente... Ainda mais se for homem, eu não sei porquê. O homem tende a falar de uma forma, não sei, é diferente, cara. As velhinhas que eu conversei várias vezes, elas eram entendíveis. Talvez porque, sei lá, eu conversei com velhinhas depois que eu já tava aqui há algum tempo. Mas eu lembro que a primeira vez que eu fui comprar um violão aqui, mano, era um velhinho na loja, brother. Eu juro pra vocês, eu já tava, acho que no nível avançado do curso aqui na Austrália, e eu não entendi nada, não nada, mas entendi 50% do que o rapaz falou. O rapaz era velho, já tinha uns fácil mais de 60 anos, e ele falava de um jeito que hoje eu entendo, né, mas
naquela época ali, sei lá, eu tava há 4 meses aqui, isso acho que foi em fevereiro de 2018. Eu não entendia nada, era muito confuso. Como vocês podem ver em outros vídeos, eu vou deixar um vídeo aqui que é bem conhecido, eu vou pôr um pedacinho nele pra não pegar copyright, e vou deixar o link na descrição pra vocês conferirem, mas esse vídeo é o tradicional vídeo de australiano falando em australiano, né, nem em inglês. Inclusive eu fui fazer um curso pra poder trabalhar em bares e restaurantes e tal, e aí o professor falou, ó, esse vídeo que eu vou passar não é em inglês, é em australiano. Cara, todo mundo rachou o bico, que era muito engraçado o cara falando em australiano. Hoje em dia eu acabo falando bem parecido com isso. Eu acho que é legal, eu gosto. Não, obviamente, falo 100%, mas estou satisfeito com o meu inglês. Então essa é a minha história de inglês. Eu acredito que o essencial para você ter um bom aprendizado de inglês é você ter um motivo, como eu tive. Eu gostava muito do Foo Fighters, queria muito aprender a cantar as letras das músicas e cantar as músicas no final das contas, né? Falei isso meio confuso. Eu tinha um motivo, né? Eu queria fazer aquilo ali, queria entender. E dali pra frente foi só alegria. E eu lembro que, na verdade, assim, Foo Fighters foi a primeira banda que eu quis aprender. Mas ainda assim, por mais que eu lesse as letras, nem sempre eu lembrava elas todas de cor, porque às vezes a forma que você escreve é diferente da forma com que você fala ou escuta, né? Eu lembro exatamente, se eu não me engano, foi em 2012. Coisa de maio de 2012, eu tava voltando de uma excursão que a gente tinha feito para ir disputar um campeonato de futsal com a escola. Eu tava na 8ª série, e aí o nosso colégio ganhou o campeonato da cidade, a gente foi campeão e tivemos uma classificação para participar de uma competição, acho que no sul de Minas Gerais, depois ia para Minas Gerais, tá, mas a gente não passou, só passamos da parte da cidade, que a gente tava voltando da excursão. Eu coloquei no meu iPod, na época eu tinha um iPod Shuffle, inclusive eu tava assistindo 10 minutos atrás um vídeo da apresentação do Steve Jobs dos iPods, fiquei super nostálgico. E eu tinha um iPod Shuffle, eu tava escutando, eu não lembro que nome que é a música, eu vou colocar aqui agora pra vocês, mas basicamente é aquela música do The Offspring, do álbum que eu falei nesse vídeo aqui, que se você não viu ainda, vai lá ver, do Americana. Eu lembro que a música começou a tocar e eu falei, cara, eu tô entendendo tudo, cara. E era aquela, my friend got a girlfriend and he hates that. Enfim, não vou cantar aqui porque eu tenho vergonha de cantar. Não tenho vergonha, você já virou cantando aqui. Eu tô cantando tudo errado também. Enfim, vamos pular essa parte. Eu lembro que eu cheguei na aula de inglês no outro dia, assim, falei pro meu professor na aula de inglês lá no curso, né? Falei, véi, você não vai acreditar, consegui entender a música inteirinha, assim, a letra, cara. Esse dia foi mágico, assim, foi sensacional, fiquei muito alegre. Daí em diante foi isso, cara. Como eu tava dizendo pra vocês, eu já contei a história, vocês sabem o que aconteceu depois, mas você tem que ter um motivo, você tem que ter uma razão, né? Você tem que ter uma animação, além do motivo, você tem que ter mais do que um motivo, né? Uma motivação, uma coisa que te deixa alegre realmente. Às vezes você tem um motivo, às vezes você tem que estudar, no meu caso, por exemplo, pra ir viajar, né? Fazer as aulas particulares. Eu tinha um motivo. Cara, por mais que, obviamente, pareça ser uma coisa super tosca de eu falar, às vezes eu chegava da faculdade à noite, tava cansado, ficava fazendo mais alguma coisa, algum trabalho, às vezes ficava até enrolando e tinha que acordar no outro dia cedinho pra fazer aula de inglês, coisa de, sei lá, 8 horas da manhã. Eu sei que não é cedo pra caramba, comparado com a maior parte das pessoas, mas eu fazia um esforço, eu deixava de dormir até 10, 11 horas, podia dormir. Então, por mais que esse esforço seja super simples, eu ainda fazia um esforço. Eu poderia, sim, ficar ali dormindo até 11 da manhã, como eu disse. Porém, eu escolhi não, porque eu tinha um motivo. Então, além de você ter o motivo, você tem que ter a motivação. Como eu disse, eu escolhi não porque eu tinha um motivo, mas eu também tinha a motivação, que era mudar, e eu gostava realmente do inglês. O inglês já tinha se tornado uma coisa pra mim que eu gostava, que eu tinha prazer, e cada vez que eu aprendia mais, cada vez que eu evoluía um pouco, que eu entendia uma coisa nova, que eu conseguia falar de uma forma diferente, seja no vocabulário, seja na pronúncia, eu ficava mais animado e mais motivado, com mais motivação pra poder dar o meu melhor, me esforçar ainda mais. Que foi a mesma coisa que eu fiz quando eu cheguei aqui na Austrália, quando eu percebi que eu não tava falando igual as pessoas daqui, eu comecei a entender como eles falavam, escutar como eles falavam e repetir como eles falavam. Eu dei essa olhadinha pra ver se a câmera continua gravando, porque a câmera cortou, eu tô regravando a parte final do vídeo. Então, se você quer aprender inglês, eu acredito que antes de tudo você tem que ter um motivo porque você quer aprender inglês, e esse motivo eu já posso te dar agora. Inglês é super útil, super necessário. Qualquer coisa que você for fazer na sua vida que tenha algum nível elevado de excelência, você vai precisar de inglês. Seja pra você fazer uma tese na sua faculdade, seja para você trabalhar numa empresa bem maior, uma empresa multinacional, seja para você conseguir consumir conteúdo na internet, ou seja para você fazer uma viagem, não necessariamente um intercâmbio, mas o inglês vai te ajudar muito se você for numa viagem, se você souber. Você vai, por exemplo, conseguir pagar mais barato em lugares, você vai, por exemplo, não ser enganado por pessoas que podem tentar te enganar caso você não fale inglês, e várias outras coisas que podem acontecer. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo,
Falei muito formal agora. Então é isso, galera. Se vocês gostaram desse vídeo, mano, deixa o like aqui, comenta, me fala o que vocês acharam, me deem dicas. Esse é o primeiro vídeo, vou fazer outros falando sobre como eu aprendi a falar inglês e coisas do gênero, e, enfim, um pouco mais sobre a minha história, tanto com inglês quanto a Austrália, quanto com intercâmbio, quanto com fotografia. Se você não é inscrito para acompanhar e ver esses vídeos, se inscreve aqui, cara. Clica aqui no botão embaixo, se inscreve. Se pá, até ativa as notificações também, aperta ali no sininho e tal. Nem gosto de falar isso, mas vai que você tá afim. Vai saber, eu tenho conteúdo que eu acredito que seja interessante, eu tento fazer um conteúdo que eu gostaria de assistir, então se você gosta, se inscreve, deixa um comentário do que você quer ver, mande para algum amigo seu, talvez, não sei, algum amigo pode estar interessado em aprender inglês, algum amigo pode estar interessado em entender um pouco mais sobre como aprender inglês de uma forma diferente. Essa foi a forma que eu aprendi, eu fiz curso, etc, mas o curso, ele vai estar ali independente de você e eu não. O que vai mudar o seu real aprendizado vai ser a sua forma com que você comporta em relação ao processo de aprendizagem, em relação ao curso que você frequenta e vários outros fatores, mas principalmente esses dois que eu citei que foram os principais pra mim. Então é isso aí, velho, fiquem na paz aí, né? Eu tô olhando agora constantemente que eu tô morrendo de medo da câmera parar de gravar e eu perder o que eu tô fazendo. Tá continuando gravando, obrigado, senhor. Obrigado, senhor, foi engraçado. É isso aí, velho. Até o próximo vídeo, agora eu não sei como terminar esse, é nóis, valeu. Tchau. Caramba, que loucura.